Olá a todos! Nesse vídeo a gente vai falar da história do fundo Torre Almirante, de código ALMI11. Ele é um fundo do segmento de lajes corporativas, administrado e gerido pelo BTG Pactual e que tem gestão passiva. Esse fundo foi constituído com o objetivo exclusivo de adquirir até 100% do empreendimento Torre Almirante. Antes da gente falar da história do fundo, eu queria pedir para vocês que respondam aqui nos comentários 3 perguntas. Você é ou já foi cotista do ALMI11? Caso responda que sim, quais eram suas expectativas quando você começou a investir nesse fundo? E por último, você acredita que o Torre Almirante vai voltar a gerar renda significativa nos próximos anos? Responda, por favor, nos comentários, que eu acho que essa discussão agrega bastante, principalmente para quem está começando a investir agora. Começando então a história do ALMI11. O IPO foi feito no ano de 2004. No próprio IPO, a captação de recursos já estava prevista para ser feita em 3 emissões distintas. Então, a primeira delas ocorreu em 2004 e as 2 seguintes em 2005. E em todas o valor unitário da cota foi de R$1.000. Com os recursos captados no IPO, o ALMI11 adquiriu 40% de participação do Torre Almirante, sendo que os outros 60% pertenciam indiretamente ao BRCR11. Se você ainda não conhece a história do BRCR, clica aqui em cima que a gente já falou sobre isso em outro vídeo. E eu trouxe aqui para vocês uma informação importante que eu encontrei no prospecto do IPO do fundo. O edifício Torre Almirante, ele não pode sofrer fracionamento, então não é possível vender unidades autônomas dentro dele. Não seria possível, por exemplo, vender só um andar ou vender salas individuais. O prédio ele só poderia ser vendido como o conjunto completo. Aqui, só a título de curiosidade, uma notícia do ano de 2004, que destaca a assinatura do contrato de locação do Torre Almirante pela Petrobras e que fala também que o prédio ainda estava na fase final de construção. Pelo prospecto da emissão do ALMI11, as obras iam durar mais ou menos até outubro de 2004. E eu já falei tanto dele, mas ainda não mostrei. Esse prédio aqui de fachada espelhada, bem bonita, é o Torre Almirante. Ele fica no centro do Rio de Janeiro, perto do aeroporto Santos Dumont. O Torre Almirante, ele é uma edificação de classe AAA. Isso quer dizer basicamente que ele foi construído com os melhores acabamentos e as melhores tecnologias construtivas disponíveis. O edifício principal conta com 34 pavimentos de escritórios, além de heliponto, e o edifício garagem tem 11 pavimentos de estacionamentos, com capacidade para 382 veículos. Além disso, o edifício conta também com salas de reunião e de videoconferência. Então, basicamente, desde a constituição do fundo, ele tinha somente 2 locatários, a Petrobras, que ocupava o prédio praticamente inteiro, e a Caixa, que tem uma agência no Torre Almirante, mas que corresponde a menos de 1% da área bruta locável. Fazendo aqui uma retrospectiva da conjuntura econômica do Rio de Janeiro, no ano de 2011, o mercado estava extremamente otimista. A taxa de vacância dos empreendimentos de alto padrão estava muito baixa e as projeções eram de que a vacância permanecesse inferior a 1% até 2013, e o otimismo do mercado era tanto que o valor do aluguel do metro quadrado de escritórios do Rio, em algumas regiões, chegou a ser superior ao metro quadrado cobrado em algumas áreas nobres de Nova York. No ano de 2015, 4 anos depois, o que nem é tanto tempo assim,
a taxa de vacância média dos empreendimentos de alto padrão no Rio estava chegando em 24%, sendo que na região central, que é onde está localizado o Torre Almirante, a vacância estava em torno de 22%. E em meio a esse cenário nada favorável, ainda tinha o fato de que o contrato da Petrobras se encerrava nesse ano de 2015. Então, em fevereiro de 2015, o fundo recebeu uma boa notícia de que a Petrobras tinha renovado o contrato até 2022, porém com redução no aluguel. Como o contrato tinha acabado de ser renovado, imagino que o fundo tenha sido pego de surpresa quando naquele mesmo ano a Petrobras comunicou a rescisão e a intenção dela de sair do prédio. Com a rescisão, a Petrobras precisou pagar uma multa, mas não era nada exorbitante, era apenas o valor de 4 aluguéis. Então, o fundo recebeu cerca de 10 milhões, referente aos 40% da participação dele, e reteve 2 milhões e 700 mil para despesas futuras, que ele já imaginava que teria, com o tempo que o prédio passasse vago. Então, aqui na tela eu coloquei o histórico de distribuições. Vocês podem ver que no mês de fevereiro o fundo fez uma distribuição não recorrente, muito mais alta do que ele costumava fazer, devido ao fato de que nesse mês ele distribuiu a multa de rescisão da Petrobras. Então, para quem for iniciante, estiver começando agora a investir em FIIs, fique atento a esse tipo de situação. Quando o fundo está pagando DY muito acima do que o mercado costuma pagar, ou muito acima do que ele vem pagando mensalmente, ali costuma ter alguma informação por trás que às vezes quem não acompanha o fundo ainda não está sabendo. Então, não corre para comprar só porque um fundo está com DY alto, que geralmente você vai fazer um mau negócio. Em abril de 2017, a Petrobras já tinha desocupado o prédio e o fundo anunciou que ele tinha fechado um novo contrato de locação de alguns andares do edifício, mas essa locação só representava 17% da área locável total, então isso não ia salvar as contas do fundo. Aqui a gente pode ver um gráfico da evolução da vacância de imóveis corporativos no Rio de Janeiro. A gente pode ver que de 2015 para frente essa vacância só vem crescendo. A situação no Rio está realmente complicada e essa crise afetou também o Torre Almirante, que com exceção desse último contrato de alguns andares, nenhum outro contrato de locação foi fechado. Então, desde a saída da Petrobras, o fundo vinha operando no negativo e em setembro de 2018, a administradora comunicou que o dinheiro da multa que ela tinha reservado para arcar com as despesas futuras do fundo já estava acabando. Então, a única solução seria fazer uma nova emissão de cotas para captar recursos para pagar as despesas do fundo. Então, ainda em 2018 foi encerrada a nova emissão de cotas, feita exclusivamente para arcar com as despesas que o fundo não tinha mais caixa para pagar, e eles conseguiram captar o total máximo que tinha sido definido no prospecto, de 7 milhões e 600 mil. Eu, particularmente, jamais participaria de uma emissão dessas. Eu acho que o risco é enorme e o retorno potencial não é tão grande assim, que vale a pena o risco. Aqui a gente pode ver o histórico de cotações do fundo em seu topo histórico, lá por meados de 2013. Ele chegou a bater R$4.000 e hoje a cota vem sendo negociada por volta de 1.400. Desde 2017, o fundo não distribui mais dividendos e nem tem expectativa de voltar a distribuir até que surjam novos inquilinos e que o caixa do fundo volte a ficar positivo.
Se o conteúdo desse vídeo foi útil para você, deixa aqui o seu like e segue o canal para você não perder os próximos vídeos que eu postar.